Olá, hoje estamos aqui com Pablo Mantovani. Para quem não conhece, campeão mundial de jiu-jitsu com kimono e no-gi sem kimono. Ele começou aos 8 anos de idade por incentivo dos pais e hoje aos 23 mora nos Estados Unidos. Ele coleciona títulos nacionais e internacionais. E mais um detalhe, se o jiu-jitsu hoje fosse um esporte olímpico, com certeza ele estaria entre um dos favoritos pela seleção brasileira. Tudo bem, Pablo? Tudo bom, Adriana? Como é que está? Tudo bem, Pablo. É uma honra estar aqui conversando contigo, te entrevistando e sabendo um pouco mais da tua carreira, tudo que tem acontecido. Para quem não sabe, o Pablo, no momento, ele está de passagem aqui de Porto Alegre, que é a cidade natal dele, visitando a família, mas ao mesmo tempo, cada vez que o Pablo vem para o Brasil, ele faz duas coisas. Ele faz seminários e ele também visita projetos sociais. Nós estamos falando, além de um atleta de alta performance, o Pablo é uma pessoa que compartilha, tem a nobreza de compartilhar aquilo que ele tem aprendido lá fora e também toda a sua experiência de vida. Pablo, deixa eu te fazer a primeira pergunta. Claro. Nesse tempo, nessas 2 semanas de passagem aqui em Porto Alegre, nós sabemos que tu estás com a agenda lotada, né? Tu tem visitado vários projetos sociais e também tem sido muito requisitado para seminários a ponto de não dar conta, né? Não cabe na tua agenda tantos convites. Eu quero te perguntar especificamente de projetos sociais. Qual é a tua visão hoje aqui no Brasil dessas crianças de projetos sociais, crianças em situação de vulnerabilidade, algumas de extrema pobreza, que hoje estão praticando esse esporte, sonhando com uma carreira e até se espelhando em ti? Então, Adriana, primeiramente, gostaria de falar que eu já visitei bastante projetos sociais e eu sempre vejo nas crianças dos projetos sociais aquele brilho no olhar. E hoje em dia, para a gente ser um campeão no tatame, principalmente, a gente tem que ter o brilho no olhar. Porque eu vejo muitas pessoas indo para a competição e não dando tudo de si. Mas as crianças de projetos sociais, elas vão lá e é como se fosse o prato de comida delas. Elas lutam pela vida. E isso me motiva muito, sabe? Porque eu sei que hoje em dia o jiu-jitsu é uma ferramenta para tirar as crianças da rua, dar uma filosofia de respeito, dignidade. É um caminho, sabe? Eu vejo muitas crianças saindo da vida perigosa e entrando no jiu-jitsu e crescendo. As pessoas sendo campeões mundiais, sendo campeões brasileiros. Mudando de vida. Mudando de vida através do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, a gente, pra estar inserido lá dentro, a gente vai ter que ter, primeira coisa, é respeito. A gente vai ter que fazer as aulas, a gente vai ter que aprender o conhecimento, a gente vai ter que estudar. Então, é como se fosse uma faculdade. E a gente tem que se dedicar. Então, sempre quando eu estou nos projetos sociais, eu tento transmitir o que eu aprendo lá fora para as crianças. Porque às vezes eu sei que essas crianças não têm condições de viajar. É muito caro fazer uma viagem internacional hoje e eu, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de fazer essas viagens e colher mais conhecimento para mim. Então, quando eu venho, eu acho que não custa nada para mim passar esse conhecimento para eles. Porque eu sei que se eles tiverem uma visão maior da arte marcial, eles vão ter mais sucesso no tatame. E se eu ver uma criança tendo mais sucesso e crescendo e podendo ajudar outras crianças, para mim isso aí é tudo. Eu não quero ganhar nada, eu quero que eles ganhem, eu quero ver eles lá, eu quero um dia poder lutar com eles e falar, cara, um dia eu ensinei esse cara e hoje ele está aqui comigo. Então, eu acho que o jiu-jitsu é uma excelente oportunidade para as crianças, porque, por exemplo, eu conheço um projeto social aqui em Porto Alegre que o professor ele pede para as crianças, se tu quer fazer parte do nosso projeto, tu tem que ir bem na escola, tu tem que respeitar os pais em casa, tu tem que ter respeito com os colegas, então tu aprende a ter respeito em sociedade, tu vira uma pessoa melhor, mesmo que de repente tu não queira isso para tua vida, isso vai te tornar uma pessoa melhor, vai te fazer um homem, vai te fazer uma mulher, vai te fazer um bom pai de família, uma boa mãe de família. Então, poxa, hoje os projetos sociais precisam do nosso apoio, então eu sempre que puder eu vou ajudar. Inclusive tem muitos projetos sociais para me visitar, eu não vou dar conta agora, mas já prometi para eles que quando eu voltar na próxima vez, eu vou visitar eles. Então,
eu quero sempre tentar ajudar eles, de todas as maneiras possíveis. O esporte é uma ferramenta que disciplina, né? E às vezes a gente pensa só no aspecto esporte, mas na verdade é para a vida, né? É o caráter, formação de caráter, mesmo que essa criança mais tarde venha a não seguir, né? Na área de competições, como tu vem seguindo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Pablo. Tu começou com 8 anos de idade, né? E veio se dedicando, certo? Sim. E lá pelas tantas, tu perdeu teu pai quando tu era adolescente, né? Exato. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e também como é que tu conseguiu vencer essa dor, esse momento difícil, né? E não parar na tua carreira, no teu sonho, seguir em frente, enfim. Então, o meu pai ele sempre foi um combustível para mim, posso dizer. Porque eu via o quão feliz ele ficava quando eu competia e eu vencia. Então, quando eu vencia, era uma forma de deixar meu pai feliz. E qualquer pessoa quer deixar os pais felizes. É verdade. Aí aconteceu o episódio de eu perder ele. E aquilo, naquela época, mexeu muito comigo. Mas eu me lembro exatamente que quando eu perdi ele, eu fiz uma promessa para mim e para ele. Que eu não ia parar nunca de treinar e eu ia ser campeão mundial. Então aquela promessa foi uma coisa gigantesca para mim, porque eu me dediquei muito, eu abri mão de muitas coisas para conseguir chegar lá. E hoje eu não me arrependo. Hoje eu sei que todo o foco que eu tive, dias que eu poderia sair com meus amigos, ir para uma festa, eu preferi ficar em casa, eu preferi pegar meu tempo livre de lazer para estudar, para me poder ir no campeonato, para me poder vencer, para me chegar cada vez mais próximo desse objetivo de ser campeão mundial. Então, eu fui conhecendo muitas pessoas ao longo dos anos e isso fez eu crescer como pessoa. Eu aprendi muitas coisas com pessoas mais velhas, muitas experiências e hoje eu tenho portas abertas em qualquer lugar que eu vou, porque as pessoas sabem que eu faço um trabalho sério, as pessoas sabem que eu tô tentando ajudar os projetos sociais, então as pessoas confiam em mim. E a confiança que a gente tem, a gente não quer perder. A gente sempre trabalha muito forte para isso cada vez crescer mais. Hoje em dia, eu tô morando nos Estados Unidos, eu tô treinando na maior equipe do mundo atualmente, que é a Atos. Eu tenho meus patrocinadores, que é a Hyperfly, e a gente é uma família. Então, eles não meus patrocinadores não são só meus patrocinadores, são minha família. Meus amigos não são só, tipo, qualquer amigos, são minha família. Então o jiu-jitsu hoje é algo sobrenatural para mim. Eu faço tudo para evoluir todo dia e é a faculdade, aquilo quanto mais tu estuda, mais tu aprende, mais tu evolui. Muitas coisas que eu transmito em projetos sociais não é só minhas técnicas, porque eu passo técnicas para eles, mas eu passo a minha experiência. Como é que eu fiz para chegar lá em cima? O que eu tive que fazer? Porque às vezes eles não têm esse contato com uma pessoa que já chegou. É muito importante a referência, né? Referência. Fundamental. Eu tive uma referência, eu tive um professor que é muito bom no que ele faz, é campeão, então eu tive um exemplo. As crianças de projetos sociais precisam desse exemplo, então eu tento passar o exemplo para elas que foi passado para mim. Eu mostro, olha, se tu treinar todos os dias, se tu dormir bem, se tu respeitar teus pais, se tu estudar, tu for um bom aluno, for uma boa pessoa, as oportunidades vão aparecer para ti. Se tu vencer um campeonato, as pessoas vão vir para ti com outros olhos, vão se espelhar em ti. Então eu tento ser esse espelho para elas. Hoje eu recebo mensagem de muitas pessoas falando: Pablo, que legal que tu fez, eu gosto muito de ti, como é que eu faço para treinar contigo, como é que eu faço para conhecer vocês. Então isso foi tudo fruto do meu esforço. Eu treino acho que há 15 anos já e eu sempre me dediquei muito. Então em qualquer área da nossa vida que a gente se dedica muito, a chance de sucesso é maior. Então, pô... Aquilo que a gente foca se expande, né? Exatamente, é bem exatamente. Isso. E muitas vezes as pessoas vão te achar de careta, vão achar assim, mas esse cara não faz nada, esse cara só pensa nisso. Cara, isso é meu trabalho, isso é o que eu vivo, eu preciso ser corpo e alma. Se eu não me dedicar de corpo e alma, eu não consigo conquistar o que eu quero, porque todo mundo está se dedicando de corpo e alma, mas eu tenho que querer tanto aquilo que é a mesma coisa quando tu tá se afogando e tu quer respirar. Tu faz tudo para respirar. Senão tu morre, é a mesma coisa. Tu tem que querer de corpo e alma como se estivesse se afogando. E aí tu chega lá. A gente aprende, né, que o desejo ardente é uma das razões do sucesso, né? Exatamente. E ainda falando sobre projetos sociais, nós temos um projeto que é do Pablo e da mãe dele, Vanessa Mantovani, que não pôde estar conosco hoje aqui,
mas ela é uma das empresárias do Pablo aqui no Brasil, ela que cuida dos negócios do Pablo aqui no Brasil. E chama-se Eu Sou Criança, eu Tenho um Sonho. Eu sou criança, eu tenho um sonho. O objetivo desse projeto é eliminar a taxa de inscrição de crianças e adolescentes de projetos sociais nos campeonatos, porque muitas vezes, devido a esta taxa, muitas crianças que vêm batalhando, vêm treinando, acabam não participando dos campeonatos. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, inclusive, da intenção de projeto-lei nesse sentido. Então, recentemente eu e minha mãe nós visitamos os deputados que gostaram da ideia, acharam a nossa intenção de fazer o projeto de lei muito interessante, porque não vai abranger só o pessoal do jiu-jitsu, vai abranger todos os esportes. Porque em qualquer modalidade a gente vai encontrar projetos sociais. Verdade, no futebol tem muito também. Futebol, atletismo, luta, todos os esportes têm um projeto social. E o que é a maior dificuldade? É a questão financeira, porque elas não têm o incentivo de passagens aéreas, de transporte para competição, o incentivo de alimentação, incentivo de inscrição de campeonato, incentivo de uma roupa esportiva para poder fazer atividade. E a minha intenção é eliminar um desses fatores, que é a inscrição. Porque as instituições, elas fazem um evento, elas não precisam daquele valor daquela inscrição para o evento continuar. Então, não é nada demais eles não cobrarem apenas dos projetos sociais. Exatamente. Porque eu penso que se eles não pagarem essa inscrição, eles podem usar aquela grana, reverter esse dinheiro para a alimentação mensal, para o transporte, para a educação. Então, é um pequeno gesto que pode mudar muito. Então, o pessoal que eu mostrei, eles gostaram. Eles falaram que a gente tem que fazer uns ajustes para evoluir, mas a ideia é muito boa. Então, eu acredito que quanto mais pessoas se juntarem nessa causa, mais fácil vai ser para conseguir o resultado. A gente vai conseguir, isso eu tenho certeza. Mas a gente precisa de mais pessoas pegando junto. Engajadas, com certeza. E, inclusive, tu chegaste a fazer uma campanha de crowdfunding, né? Sim. E o que a gente observou é que muito pouco engajamento, inclusive, do nicho, né? Sim. Dos esportes, o nicho do jiu-jitsu, inclusive. Tu atribui isso a quê, Pablo? Poxa, eu acho que as pessoas, hoje em dia, estão vivendo num país que está com uma crise muito forte, que é o Brasil. A economia varia muito. Então todo mundo pensa duas vezes antes de usar a grana. E não que elas não queiram ajudar, eu tenho certeza que elas querem ajudar. Só que às vezes elas ficam travadas, porque elas às vezes elas têm um ótimo coração, mas elas pensam assim, poxa, eu não tenho agora para fazer isso, mas eu quero ajudar. Então, de repente, elas não têm como ajudar financeiramente, mas elas podem me ajudar divulgando, sabe? Nós fizemos essa campanha para tentar arrecadar, para criar, no caso, essa camiseta aqui, que é para as crianças usarem nas competições. Linda camiseta. E a gente não conseguiu um resultado tão forte que a gente esperava. Mas eu acredito que essas pessoas que não puderam nos incentivar, nos ajudar dessa maneira, elas podem me ajudar, de repente, fazendo um seminário junto comigo. Por exemplo, o pessoal do judô, a gente pode fazer um seminário aberto para divulgar, para arrecadar mais para a campanha, para alavancar Eu Sou Criança, eu Tenho um Sonho. Então, eu acho que todo mundo pode ajudar de alguma maneira. A gente só tem que ser criativo. E eu tô com muitas ideias. Então, pode me procurar. Eu sou Pablo Mantovani, BJJ no Instagram, Pablo Mantovani na rede social do Facebook. Pode mandar mensagem, a gente combina. Nós vamos colocar também no final desse vídeo os contatos da Vanessa Mantovani. Sim. Porque o Pablo ele também vai para os Estados Unidos semana que vem, né, Exatamente. Pablo? Domingo agora, dia 29, né? Dia 29 eu estou indo para São Paulo, que eu tenho que visitar mais um projeto social. Não posso deixar, os caras querem muito que eu vá lá e eu quero muito conhecer eles. Porém, após esse seminário lá no projeto social, aí eu estou voltando para os Estados Unidos. Legal. Então, a Vanessa Mantovani, que é a mãe do Pablo, ela cuida desse projeto aqui no Brasil. Eu Sou Criança, eu Tenho um Sonho. Nós vamos colocar depois os contatos também da Vanessa Mantovani Social. Mantovani Social. Nós vamos colocar no final do vídeo
os contatos para você ajudar essa causa. Pablo, tu tem viajado muito pelos Estados Unidos, pela Europa, pela Ásia. E o que tu observa? Como é que esses continentes veem o esporte? Não, talvez não necessariamente o jiu-jitsu, mas o esporte em si. Como é que tu sentes de modo geral? Então, minha primeira impressão que eu tenho quando eu vou em qualquer país fora do Brasil é que os atletas, eles são tratados com muito respeito lá fora, chegar a ponto de quase ser um herói. Quase ser um herói. Aquilo que a gente vê o Super-Homem, mais ou menos assim. Quem é o herói daquela criança? Pô, é o Super-Homem, é o Batman. É mais ou menos assim a visão que eles têm. Lá fora, um atleta, ele consegue um incentivo muito rápido dos materiais, de suplementação, E de que forma vem esse incentivo, Pablo? Esse incentivo, ele vem com o teu marketing, né? Tu vai fazendo marketing, o pessoal vai te vendo, mas lá eles procuram, eles gostam do esporte. Eles gostam. Então tipo assim, tu vai num evento, eles vão amar te ver lutar, eles vão amar te ver usar a marca deles lá. Isso aí é implantado desde que eles são crianças, sabe? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, tu vê um bombeiro, um policial lá, eles são tratados, nossa, como heróis. Todo mundo bate palma, todo mundo diz bom dia, boa tarde, boa noite, tenha um bom trabalho, senhor. E sempre quando eu chego nas alfândegas dos aeroportos, todo mundo pergunta, nossa, tu é lutador, porque eles olham minha orelha, né? Minha orelha já tá estourada. Aí eles falam, tu é lutador, tu luta UFC, tu faz jiu-jitsu, nossa, tu é faixa preta, cara, que legal essa arte marcial, nossa, como eu queria aprender. Eles adoram esporte. É uma coisa assim que, tipo, eles sabem que tu fazendo esporte, tu vai estar desenvolvendo saúde. Tu vai estar desenvolvendo disciplina, tu vai estar desenvolvendo caráter. São valores que tu leva pra vida toda, que tu tem com o esporte. Eu estive na Europa esse ano, todo mundo fala muito bem que quer ter uma academia, todo mundo quer estar no esporte. O pessoal ama esporte lá, é algo fenomenal. Coisas que aqui no Brasil, às vezes, o pessoal fica assim, mas tu faz, tá legal. Mas, tipo assim, podia ter um incentivo maior, porque hoje em dia o esporte, ele gera felicidade. A gente precisa de felicidade para viver. É verdade. E precisamos de saúde para viver também. Ser incentivado para fazer isso é algo muito bacana. As pessoas querem aprender, as pessoas querem transmitir, eles não querem guardar só para eles. Então lá lá tu vê todo mundo querer se ajudar. Então é muito rápido o sucesso com o esporte lá. Ainda mais quando eles verem que é uma pessoa que gosta e se dedica. Eles incentivam mesmo. Muito, muito. Lá, inclusive, eu dou aula na minha equipe para crianças. Uma coisa que eu observo muito, em todas as aulas, todos os pais estão assistindo. Os pais ficam lá assistindo todo o treino. Eles fazem parte daquilo, né? Desde realmente eles querem ver os filhos deslanchar naquilo. O que eu vejo lá é muito a competitividade, mas a competitividade sadia. Porque a gente vê, por exemplo, a comunidade norte-americana indo muito bem nos Jogos Olímpicos ou em qualquer jogos. Porque eles têm muita vontade, eles querem muito vencer, eles querem vencer. Tá na cultura, né? Tá na cultura. E desde pequenininho, né? Isso desde é muito pequeno, importante. Eu dou aula para crianças de 2 anos, de 2 a 5 anos. E pelo que a gente percebe, o esporte, por exemplo, na escola, aquele que se dá bem nos esportes é como aquele que se dá bem na matemática, que se dá bem no português. É tanto quanto, né? Sim, sim. Lá, o esporte, tu tá no colégio, tu já aprende o wrestling, que é as lutas sem kimono, que eles chamam, que é aquelas esgrimas de braço, tentar derrubar. Desde pequenininho eles aprendem. Aí também aprende vôlei, aprende basquete. O esporte está muito forte nas escolas, porque o esporte, o pessoal lá, o governo americano, eles veem que é uma forma de educação. Se tu inserir o esporte quando a criança é jovem, ela vai ter uma conduta exemplar quando ela crescer. Fantástico isso, né, gente? Fantástico. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Pablo.
Quando teve a Olimpíada aqui no Brasil, o Diego Hipólito ele ganhou a medalha de prata. E eu achei muito interessante um comentário da Daiane dos Santos, que foi comentarista naquela Olimpíada, e ela disse assim, ó, um dos maiores legados do técnico do Diego, no sentido de ajudá-lo a conquistar a medalha de prata, foi que ele blindou a mente do Diego, porque o Diego ele já esteve em outras Olimpíadas muito bem preparado, talvez como um dos favoritos, mas tinha aquele nervosismo, né? E muitas vezes o rendimento dele ficava aquém do que ele realmente poderia dar, né? O que é o blindar a mente, Pablo? Como é que tu trabalha isso? Esse blindar a mente, eu acho que é um conjunto de ações. É um conjunto de ações que na minha visão, e me ajuda muito sempre, é tu estar bem preparado tecnicamente, tu não deixar faltar nenhum treino, fazer todos os treinos, estudar, se alimentar bem, dormir bem. No contexto, né? Tu tem que estar com esses 4 pontos alinhados. Se tu falhar um deles, eu acredito que a tua parte mental, ela cai. Mas se tu trabalhar os 4 fundamentos juntos, que é treinar, estudar, se alimentar e dormir, tu sabe que tu fez tudo. E quando tu tem aquele sentimento que tu fez tudo, na hora que tu estiver competindo, tu não vai aceitar perder. Porque tu sabe que tu fez tudo. Mesmo que a pessoa que está na tua frente fez tudo também, ou não fez, tu não vai pensar nisso, tu vai pensar que tu fez tudo. Então Sim. Tu vai dar tudo de ti. Na hora que tu tá lá dentro, tu lembra de tudo que tu passou pra chegar lá. Se tu em algum momento estiver lá dentro e pensar, nossa, eu não dormi bem aquela noite, eu não dormi cedo, isso vai minar tua mente. Minimamente. Mas eu te pergunto assim, Pablo, porque tem atletas que fazem tudo certinho, mas a questão do nervosismo, aquela questão do aqui e agora, eles falham muito isso, né? Eu te pergunto o seguinte, a questão mental, até que ponto a questão, o preparo mental é importante, né? Além desses 4 aspectos que tu falaste. Então, muitas vezes eu vou para um campeonato e eu vejo os nomes de quem são as pessoas que estão. E eu, pelo fato de ter uma carreira longa e com títulos, às vezes eu sei, eu não falo, mas eu sei que o meu nome é o mais forte. Eu sabendo disso, eu luto um pouco mais tranquilo, um pouco, porque eu sei que meus adversários, eles vão sentir a pressão. Sim. Porque eles vão pensar o quê? Nossa, esse cara já ganhou isso, isso e isso. Eles entram nervosos, porque eu já passei por isso. Sim. Eu já estive no lugar deles, eu já entrei nervoso. Sim. Mas hoje eu não tenho esse nervosismo, porque eu troquei. Hoje eu tô na posição de quem já tem os títulos. Sim. Então, eu sei que eles vão errar em algum momento, porque eles são nervosos. Sim. Isso faz que eu lute calmo. Sim. Só que se eu tivesse calmo e confiante naquela época, eu sei que o resultado seria diferente. Sim. Então, pra mim, eu sempre vejo quem é que tá escrito no meu peso. Quem são os nomes. Bom, aquele cara é duro, aquele cara é muito duro, aquele cara é muito bom, aquele cara tem mais títulos do que eu. Então, hoje eu já aprendi a surpreender. Sim. Sendo calmo. Porque quando a gente fica agitado, porque a gente tá nervoso, é quando ocorre os erros. Por exemplo, tu vai assistir um jogo de futebol, o cara vai bater o pênalti. Perdeu o pênalti. Não é que ele não sabe bater, ele tá nervoso. Ele de repente não estudou aquele goleiro para fazer o gol. E é a mesma coisa na luta. Tu tem que estudar para ver, esse cara é muito bom, mas esse lado dele é mais fraco. Ele pode ser melhor que eu, mas eu vou trabalhar tudo no erro dele. Sim. Se alguém tivesse me falado isso antes, eu já teria feito, mas eu tive que aprender batendo de cara no muro. Só que é aquilo, a gente cai uma vez, cai duas, mas na terceira a gente já sabe ficar de pé. E é a mesma coisa nesse lance mental. Tu tem que saber com quem tu vai lutar. Tu não pode simplesmente chegar lá, nossa, vou pegar o campeão mundial. Sim. O que eu vou fazer agora? O cara vai me matar. Mas se tu é aquela pessoa que se preparou, tu estudou aquele campeão mundial, mesmo tu não sendo, a tua chance vai ser muito grande. Sim. E quando tu te prepara para uma luta, em algum momento tu pensa na possibilidade de derrota? Como é que tu trabalha isso? Todas as vezes que eu pensei
eu fiquei na dúvida se eu ganhar ou não, eu perdi. Olha só. Então tu considera que o aspecto mental, ele é de suma importância. É o mais importante. É o mais importante deles. Eu nunca, como eu falei, todas as vezes que eu pensei se eu fiquei na dúvida se eu ia vencer ou não, eu perdi. Olha só, gente, impressionante isso, né? Isso é um aprendizado para a vida, porque a gente está falando aqui de esporte, mas isso é para qualquer área da nossa vida, né? A nossa preparação mental, o nosso foco no objetivo, o nosso desejo de vencer, e aí entra uma questão de fé também, né? Porque não adianta a gente trabalhar e não ter fé no que a gente fez, não ter fé nos resultados que a gente pode alcançar. Então é muito importante, né, Pablo, a gente ter fé e ter aquilo que tu falou, que é aquela vontade, né? Aquela vontade, aquela sede de conquistar o sonho, o objetivo. Isso é fundamental na vida do ser humano. Um exemplo que eu posso usar, tem muitos exemplos que já aconteceram comigo, mas ano passado eu fui lutar um campeonato aqui no Brasil, quando eu estava de férias, e um amigo, era a primeira vez que eu ia lutar aquele campeonato naquelas regras. Era um campeonato totalmente novo, diferente, e que eu estava motivado para lutar, porque era uma experiência nova. Aí um amigo meu, próximo, me perguntou assim, pô, e aí, como é que tá? Tá se sentindo feliz? Vai lá fazer essa experiência? Vai ser difícil, mas pelo menos você vai tentar, né? Quando ele falou aquilo pra mim, eu fiquei surpreso, assim, mas eu falei assim, não, eu não vou tentar. Eu vou ganhar. Se eu não vou ganhar, eu não vou lutar. Eu vou ganhar. E era um campeonato que eu era uma faixa menor, eu era faixa marrom, e eu praticamente lutei só com faixa pretas, mas eu no momento nenhum eu pensei que eu ia perder. Se pudesse perder. Eu botei na minha cabeça que eu vou ganhar. Eu tô treinando pra ganhar, não tô treinando pra chegar lá e ficar em segundo. Eu não tô treinando pra perder a primeira luta, tô treinando pra ganhar. Tem que fazer valer, né, Pablo? Porque é melhor nem ir, né? Se a gente duvida, é melhor nem ir. Mas se vai, tem que fazer valer, né? Não, exatamente. Ou vai pra vencer, ou vai... Tem uma frase desses meus patrocinadores que chama do or die. A tradução é faz ou morre, literalmente. Ou seja, dá tudo de ti ou vai morrer. Então, eu sempre penso assim. E quando eu entro com essa mentalidade, é muito difícil me parar. A minha vontade vai lá em cima. É aquilo, quem quer mais? Eu quero mais. Tu quer mais, mas eu vou querer mais. E a gente vai no limite. É isso que diferencia os grandes campeões de alto nível para as pessoas que ainda não chegaram lá em cima. Impressionante, né, gente? É um grande aprendizado com o Pablo, que é um atleta de alta performance, alto rendimento e é uma pessoa que está sempre trabalhando para superar os seus limites. Pablo, quais são os teus sonhos daqui para diante? Adriana, Agora, 2018, 2019. eu recentemente lutei no Campeonato Mundial, então a gente fez uma longa preparação. Então agora eu quero um pouquinho respirar, deixar o corpo recuperar. Precisa descansar um pouco, né? É necessário. O descanso é necessário sempre. Não digo que eu vou ficar parado, eu vou reduzir um pouco. Mas eu tenho planos de, no final do ano, competir sem kimono, lá nos Estados Unidos, campeonato mundial, traçar novos campeonatos para o ano que vem e ter um bom tempo para me preparar, porque eu quero chegar com novidades, eu quero mudar. Porque o que vocês viram em 2018 no Pablo não pode ser o mesmo de 2019. Sempre Porque superando. se vocês verem o que aconteceu em 2018, a chance de perder é maior. Então eu quero melhorar, mudar, para vir com mais vitórias. Eu acredito que tudo isso, nada vai fazer sentido se a gente não acreditar em Deus. Porque, cara, a gente não tá sozinho nesse mundo. A gente às vezes pergunta, mas eu só acredito no que eu vejo. Tem coisas que tu não tem como explicar. Tem coisas tu sente que é a mão de Deus te levando, né? Tu tem que ter alguém para te guiar. E mesmo que tu não sinta e tu não veja, ele tá te guiando. Nos momentos mais difíceis, às vezes tu consegue conversar com ele subconscientemente. Não tem como explicar. Se tivesse como explicar, ele estaria aqui com nós. Mas tu tem que estudar, acreditar em Deus, ser uma pessoa melhor. Então, eu tento fazer o meu melhor e eu vou fazer o meu melhor pro ano que vem. Show de bola, show de bola. E agora,
só para o pessoal entender um pouquinho mais, o pessoal que não conhece muito o jiu-jitsu, qual é a diferença de lutar com kimono e sem kimono? Então, pessoal, a diferença é muito simples. É muito simples, mas também é muito difícil. O que acontece? Nessa modalidade de Dois kimono, mundos. exatamente, é a mesma coisa que... Eu vou explicar agora. Vai lá. Quando a gente usa o kimono, a gente tem aonde pegar. E se a gente tem onde pegar, a gente tem como controlar o adversário. Mais fácil. No caso, se eu juntar os dois panos das duas calças, ele não vai mexer. Porque eu tô segurando no pano e a minha força é contra dele. Mas quando a gente tá sem kimono, não existe a pegada no pano. Existe a pegada no punho. Tu pode segurar a nuca, tu pode dominar o punho, tu pode dominar a perna. Mas é aquilo, se eu dominar, tu chuta e sai. Então é muito mais difícil. O que E acontece? pode machucar mais também, né? Acontece Com muito mais certeza, lesão. né? Acontece muito mais lesão no esporte sem kimono. Porque tu precisa ser mais agressivo para ganhar as coisas. Às vezes, de pano, tu segura, Mais técnico, né? mais técnico. Tu vai indo 1, 2, tu vai indo devagarinho, vai chegando. Porque o cara não consegue se mexer, tu tá segurando ele pelo pano. Mas sem kimono não tem. Tu começa a suar, começa a resbalar. Tu empurra a pessoa, voa longe. Então é muito mais fácil lutar de kimono. E também é muito mais fácil se tu souber lutar sem kimono também. É dois mundos diferentes. Tem muitas coisas que tu pode fazer. Tudo que tu faz sem kimono, tu pode fazer de kimono. Tudo. Mas nem tudo que tu faz de kimono, tu pode fazer sem kimono. Entendi. Então, é um mundo gigante em cada um. É bem difícil, é bem diferente, né? Um tipo de luta para outro tipo de luta. Mas, Pablo, muito bom conversar contigo, saber mais sobre a tua carreira. E eu queria que tu desse um recado agora para quem está começando no esporte, para aquela criança ou aquele adolescente que está começando naquele caminho que tu já fez, né? Que tu conhece muito bem, principalmente para aquelas crianças e adolescentes de projetos sociais que têm uma dificuldade muito maior, têm mais desafios a vencer, até principalmente pela questão financeira, né? Até eu ia te perguntar, faixa de quanto que é uma inscrição para campeonatos aqui no Brasil? Esses campeonatos que as crianças de projeto social participam. Vou começar respondendo a tua questão pelo valor da inscrição. A média gira hoje no mínimo de R$100. De R$100. R$100. Gira em torno de 100 a R$200. Isso é caro. Isso é caro, isso pode significar 3, 4 refeições, essas crianças, né? Ou até mais. Ou até mais que isso, né? Fora muitas vezes passagens, estadia, né? Nós temos exemplos aqui de projetos sociais que foram, por exemplo, lutar em São Paulo e foram na força e na raça. Chegaram lá, estavam na rodoviária, né? E simplesmente não sabiam onde iam dormir, né? Tiveram que resolver tudo lá da melhor forma. Mas aí a gente vê também que existe uma força de vontade muito grande e um empenho também desses professores que estão gerindo esses projetos sociais, né? Pablo, então eu queria que tu desse um recado para as crianças e adolescentes que hoje estão sonhando, estão te vendo como referência e querem alcançar pelo menos um pouco do que tu já vem alcançando, né? Então, Adriano, a primeira coisa que eu digo assim, ó, vocês têm que ter, para começar, muita disciplina. Vocês têm que respeitar os pais de vocês, porque se vocês não tiverem uma boa convivência em casa, vocês não vão ter cabeça para poder treinar tranquilamente. O amor que a gente tem em casa com a família faz toda a diferença quando a gente está treinando e a gente está competindo. Tá bem com si mesmo faz muita diferença. Segundo, treina muito, 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 muito. Estuda muito. Quanto mais a gente estudar, maior a chance de sucesso. Depois, se tiver a oportunidade de viajar, se tiver que viajar para lutar, viaja para lutar. Vai ser difícil? Vai, é difícil para todo mundo. Nunca foi fácil para mim. A diferença é que eu nunca desisti. Por mais difícil, não tinha jeito, eu nunca desisti. Eu dava um jeito, fazia uma rifa, conversava com amigos, dava aula, não desisti, nunca desiste. Vai ter gente que vai falar pra ti, mas por que tu faz isso? É tão difícil. Cara,
Se eu parar, tem outro que vai vir no meu lugar. O cara que tá atrás de mim, ele tá louco que eu pare. Eu não posso parar. Então, não para. Tem muitas pessoas querendo estar no teu lugar. Não para. No dia que tu chegar lá, tu vai lembrar que tu não parou. É por isso que tu tá lá. Show de bola, Pablo. E uma dica aqui no final também, eu quero chamar atenção para as ONGs, que existe uma lei chamada Lei do Incentivo ao Esporte, e existem alguns editais na área do esporte que são abertos, e são oportunidades para você também captar recursos para a sua ONG, para o seu projeto social, enfim, para poder tocar o trabalho de uma forma mais tranquila e abrir também o maior leque de possibilidades. Pablo, muito obrigada, eu te desejo sucesso, que tu continue essa referência e também estamos aqui na torcida. Como o Pablo disse, a cada Olimpíada 2 novos esportes são inseridos, Exatamente. né, Pablo? E a gente está na torcida que na próxima Olimpíada seja inserido o Jiu-Jitsu, porque a gente também quer muito te ver lá representando o Brasil e tu mais ainda, né? Com certeza. Grande abraço, Pablo, muito obrigada. Muito obrigado, Adriana. Prazer. Sucesso. Fala aí, galera, aqui tá falando Paulo Mantovani. Eu estou falando sobre a minha campanha Sou Criança, Tenho um Sonho. É para isenção de inscrições em projetos sociais de todas as modalidades. Eu estou aqui com o campeão Anderson Silva. Bom, galera, é isso aí. Vocês ouviram o professor Pablo. A campanha é super bacana. Eu sou criança e vamos isentar essas crianças dos projetos sociais de ter que pagar qualquer inscrição para entrar em campeonato. Isso não tem cabimento. Por isso que é um projeto social, para ajudar as crianças. Vamos ajudar essa criançada aí. Eu sou criança e eu tenho um sonho, galera. Essa é a campanha. Segue lá no Instagram, Mantovani Social, palavra do Anderson Silva. É isso aí, galera. Segue lá, hein? Valeu. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado. Força na peruca, galera.